Papo de café, papo de café. O que é papo de café? Papo de café Olá, internauta cinéfilo, você que gosta de cinema, mas mora em bairros da periferia da sua cidade, você já deve ter notado algumas coisas, características que só no seu bairro, só na sala de cinema do seu bairro tem. Eu só vou falar de uma só aqui específica, porque vem me chamando a atenção já há alguns anos isso, e é bastante curioso. Eu moro hoje na zona sul de São Paulo, meio que no extremo sul, e aí na zona sul a gente tem alguns shopping centers, e super lotados, como sempre, tem que ser, tal, normal, mas quando você chega nas salas de cinema, você percebe que todos os filmes são dublados, todos os filmes são dublados, não importa, desenho, filme, terror, comédia, não importa, todos eles são dublados, eles não têm legenda, nenhum usa o áudio original. O áudio original somente quando o filme é brasileiro, porque aí você fica ok, o áudio é original. Aliás, é muito bom ver filmes brasileiros nesses cinemas de periferia, porque pelo menos assim você tem a garantia de que você está ouvindo o áudio original. E eu, como sou músico também, eu prefiro muito mais ouvir o áudio original. Por isso eu acabo optando por versões legendadas em todos os cinemas que eu vou. Muito bem, mas aí tem um outro motivo. Aí vem uma pergunta aqui, esse é o tema do Papo de Café de hoje, né? Por que você acha que só tem filme legendado nas periferias das cidades? Por exemplo, se você for analisar, na verdade, isso é um reflexo da dificuldade que o morador dessas regiões tem, talvez, de ler, entende? Apenas de ler alguma coisa. Porque você sabe que é muito comum você ter você melhora a velocidade da sua leitura conforme você lê. Se você tem uma dificuldade de leitura, a única forma de você melhorar essa velocidade da leitura é lendo. Você não tem outra possibilidade. Você não tem outro método. Você não adianta injetar alguma coisa, injetar sopa de letrinhas, comer bastante. Não adianta. Você tem que ler, cara. É lendo que você melhora a sua leitura. A velocidade da sua leitura, ela vai melhorar conforme você lê mais. Então, como você tem uma leitura, né, pelas dificuldades que os brasileiros têm de acesso a livro, né, você não consegue chegar a ter uma leitura muito tranquila. Depois a gente vai falar aqui sobre o tema de bibliotecas, né, as dificuldades que o livro tem de chegar na mão do leitor. Isso vai ser um tema para um outro papo de café aí, com certeza. Mas o que eu já posso dizer e garantir é que realmente uma média, só para vocês terem uma ideia, assim, ó. Por exemplo, livros que você lê no ano. A gente tem aqui uma pesquisa, existem pesquisas que dizem que aliás, uma pesquisa que até do meu trabalho de conclusão de curso que eu fiz já tem uns 3, 4 anos, e que indicava o seguinte, que o número de leitores brasileiros, o número de leitores europeus, o número de leitores dos Estados Unidos, comparando esses países para a gente entender um pouco dessa realidade. Quando você vê que nos Estados Unidos a média de livros lidos é em torno de 11 livros lidos no ano, ou seja, o cara lê um livro por mês praticamente, você vê que como é muito diferente. Por exemplo, na Europa a média é em torno de 7,5 livros lidos por ano. Beleza, bom também. Agora no Brasil a gente está chegando a 2,3 agora. Isso porque a gente não está falando de livros não didáticos, não, de livros didáticos, porque livro didático realmente não conta. Porque se você for analisar o livro didático, o Brasil ele é o maior distribuidor de livros no mundo, né? O Brasil tem 5.500 municípios. Desses 5.500 municípios, você imagina a quantidade de escolas que tem no Brasil. Essa quantidade de cada escola, quantidade de aluno que tem, uma média de em torno de 40, 50 alunos por sala. Todos eles recebem livros de forma gratuita. Então você vê que a distribuição de livros é absurda, mas os leitores ainda não são tão altos assim.
entende? Então essa dificuldade de leitura é que faz com que os cinemas perto dessas pessoas não tenham um público muito grande para filmes com legenda. Então eles acabam optando para só enviar filmes sem legenda nesses bairros, entende? Então quando você estiver perto quando você chegar no cinema e ver que, só tem filme dublado, você pode ter certeza que você está perto de uma periferia e naquela região ali ninguém lê tanto. Então você vai ver, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos alguns shoppings que são assim sempre. Vocês vão ver, quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando. Mas, por exemplo, aqui a gente tem o SP Marketing, que é na Zona Sul ali, também perto da Marginal Pinheiros ali. Você tem o Shopping Boa Vista, né? E você tem, por exemplo, o Shopping Interlagos. Também um pouco mais pro lado do Capão Redondo, você tem o Shopping Vila das Belezas, né? Você tem o shopping ali e tem um outro shopping que é o Jardim Sul. Só que o Jardim Sul, ele já começa a mudar. O Jardim Sul, ele tem a maior parte de dublado, mas ele tem alguns legendados, porque ali é a região do Morumbi, né? Ali a região do Morumbi você tem, só que a região do Morumbi também tem o Paraisópolis do lado, então você tem a dificuldade, você tem as duas realidades ali no meio. Então o que eles acabam fazendo? Os primeiros horários são horários de filmes dublados e depois os horários de filmes legendados, né? Isso, beleza. Agora, por exemplo, realmente lá em Santo Amaro, no centrão de Santo Amaro, no Shopping Boa Vista, você só vai ver filme dublado, entende? Então aqui o papo hoje é assim, olha como a dificuldade de leitura vai modificar os comércios locais, né? O importante, né, é você tem que tentar pôr na tua cabeça, essa é a primeira vez que a gente vai falar sobre leitura. Eu falei de legenda porque também me chamou a atenção a questão do cinema. Mas o que a gente está falando aqui basicamente é de leitura. O leitor vai ler muito mais rápido. E lendo mais rápido, ele não vai perder tempo da legenda. Porque a legenda ela tem um tempo, cara. Você tem que ler. Se você for ler a vaca caiu, já era. A vaca já foi, né? Já mudou o assunto. Você tem que começar a ter uma velocidade de leitura e essa velocidade de leitura você só adquire lendo, entende? Se você tiver condição... E agora uma coisa que eu acho meio ruim, e aí eu tava conversando com alguns cinéfilos também, é que, tem pessoas que são leitores muito bons, que estão na periferia e que não têm a oportunidade de ver um filme legendado com áudio original, porque o cinema não vai lhe permitir isso aí. Aí já disseram assim, talvez seja interessante se o cinema colocasse sempre pelo menos uma sessão legendada. Eu faria isso se eu tivesse o meu cinema. Se eu fosse dono do cinema, eu faria isso. Mas eu não posso dizer que isso seja verdade, porque realmente, se você vê que realmente é muito claro isso, se você parar para ver nesses cinemas que tem filme legendado e dublado, e estão dentro do bairro, mais periferia, você vai ver que no filme dublado a fila é enorme, o cinema é lotado, não tem espaço para você. Hoje, por exemplo, fui assistir o filme lá, o It, a segunda parte do It, e tava vazio, mas porque era legendado. Depois que eu saí, tava rolando o dublado, a fila tava lotada, já tava quase acabando lá os ingressos. Então, ou seja, veja que tem essa diferença. Eu espero que esse papo de café aqui tenha ajudado você a pensar como a leitura ela pode ser melhorada. Se você puder ajudar alguém, né, que mora perto da periferia e que vê, a melhor coisa do mundo é você poder participar de clube de leitura, tá? Poder participar de trocas de livro. Você entrega um livro, você pergunta pro cara, mas pode ser qualquer coisa, pode ser gibi, pode ser livro de ficção, pode ser romance, não sei o que, qualquer tema. O importante é ler, cara. Não importa o que você esteja lendo, importa que você esteja lendo. Veja, vou repetir, não importa o que você está lendo, mas importa que você está lendo. Então, leia mais, né, para que você tenha maior velocidade. Ajude alguém também a ler. Se puder realizar
clubes de leitura, fale comigo. Se quiser ter alguma ideia de clube de leitura, pode falar comigo também. A gente pode começar a organizar alguma coisa aí, né? E vamos lá, vamos que vamos fazer isso aí. Eu espero que você tenha gostado disso. Lembra, veja essa característica dentro do cinema e depois a gente volta aí, tá? Depois a gente vai falar inclusive desse filme aí do It, né? Mais tarde no Papo do Cinéfilo. Muito bem, pessoal, tenham um ótimo café, saboreie a vida, saboreie seu café, vá ao cinema e leia bastante. Você vai ver que é muito melhor você ouvir o áudio original do que o dublado. Valeu, até mais!